Eu vou explicar hoje, então, sobre a distribuição eletrônica, como que os elétrons vão estar distribuídos aí nas camadas, as 7 camadas de elétrons que os átomos vão ter. Lembrando, só para os meninos aí do 9º ano, que não acaba por aqui. Hoje a gente vai ver apenas o básico da distribuição eletrônica nos níveis. Porém, tem também a distribuição eletrônica nos subníveis, tá? Que aí, isso não vou entrar em detalhe com vocês sobre isso, tá? Vamos aprender a fazer essa distribuição eletrônica, pelo menos nos níveis, né? Nas camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, em torno do núcleo, né, do átomo, nós vamos ter aí uma região que é denominada de eletrosfera. Então, a eletrosfera é a parte em volta do núcleo onde vai estar disposto os elétrons, tá? E essa eletrosfera vai ser dividida em 7 partes, em 7 camadas, que nós chamamos de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, né, os átomos vão ter, no máximo, aí 7 níveis de energia. E só lembrando, esses níveis vão ser subdivididos em subníveis de energia. Isso aí vocês vão aprender bastante a partir do 1º ano do ensino médio, né, com a disciplina de Química. Então, vocês vão chegar sabendo, pelo menos, a fazer a distribuição eletrônica nessas 7 camadas. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, só basta seguir algumas regrinhas que nós vamos ver durante a aula. E eu recomendo que depois da aula vocês façam as anotações desses passos que vocês têm que fazer para distribuir os elétrons dentro dessas 7 camadas. É lógico que nem todo átomo vai ter elétrons ocupando as 7 camadas, tá? Mas o máximo que nós temos é 7 camadas, tá? De elétrons. Então, essa distribuição eletrônica vai começar sempre da parte mais interna do núcleo, da parte mais próxima do núcleo, chamado de núcleo, para a parte mais externa. Então, eu vou ter essas 7 camadas dispostas. A mais próxima do núcleo é a camada K, depois a outra camada é a camada L, depois eu tenho a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Então, essas são as 7 camadas ou 7 níveis de energia, tá? Onde os elétrons vão estar ocupando esses níveis de energia. E aí eu tenho, a primeira coisa que vocês têm que saber, então, é isso aqui, ó. Sempre vou começar a distribuição eletrônica da camada mais próxima do núcleo para a camada mais externa do núcleo, certo? Qual que é a camada mais próxima? É a camada K. Então, sempre começo da camada K, coloco o que couber aqui, o que não cabe nessa camada vai para a próxima camada. Só que aí eu tenho que obedecer essa ordem aqui de número máximo de elétrons que cada uma dessas camadas suporta. Então, cada uma dessas camadas suporta X número de elétrons. E aqui estão esses números máximos de elétrons que cada camada dessa vai suportar. A camada K suporta apenas 2 elétrons. Então, se eu tenho mais de 2 elétrons em um átomo, para onde vai esse restante que não coube aqui? Vai para a próxima camada. A próxima camada é a camada L, né? Ou é o nível L. Ele suporta apenas 8 elétrons. Em contrapartida, a camada M suporta 18 elétrons. E a camada N e a camada O vão suportar 32 elétrons cada camada. E a camada P suporta 18 elétrons. E a camada Q suporta 8 elétrons. Então, essa disposição das camadas vocês têm que saber, vocês têm que ter anotado. Não quero que vocês memorizem, né? Mas façam um esquema no caderno de vocês e completem, vão completando o número máximo que cada uma dessas camadas comportam. Então, primeiro, sempre vamos começar a distribuição eletrônica da parte mais central, da camada mais próxima do núcleo, para a camada mais distante. Segundo, tenho que obedecer
o número máximo de elétrons que cada camada eletrônica, né? Cada uma dessas camadas de energia suporta, beleza? Sabendo isso, vamos para o próximo. Os elétrons, né, de um átomo vão ser colocados inicialmente, então, nas camadas mais próximas do núcleo e depois, né, para as demais camadas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo de distribuição eletrônica, né, do sódio, o Na. Ele tem quantos elétrons? Ele tem 11 elétrons. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica? Vou colocar 2 elétrons na camada K, na camada L, né? Ela suporta quantos elétrons? Suporta apenas 8 elétrons. Coloquei 8. Então, deu 8, 9, 10. Faltou um elétron ainda. Aonde que eu vou colocar esse elétron? Eu vou jogar ele para a próxima camada, que é a camada M, que ficou, então, dessa forma. Um elétron, tá? Então, é bem simples fazer a distribuição eletrônica. Geralmente, na avaliação, nas atividades, vão ter algumas atividades parecidas com essa. Talvez até esse exemplo esteja lá também nas atividades ou na prova. Tá? Como que eu sei? O número de elétrons. Lembrando que um átomo, eu tenho nele o mesmo número de prótons do que o número de elétrons. Se eu sei que ele tem aqui esse número atômico 11, né? Que são o número de prótons. Então, se ele é estável, ele é neutro, ele vai ter também o quê? Ele vai ter também 11 elétrons, porque vai estar estável, um átomo, não é um cátion, não é nem um ânion, não está sobrando e nem faltando elétron, ele está estável. Então, daqui que eu consegui tirar aqui, né, esses números de elétrons que eu fiz a distribuição eletrônica aqui pelas camadas. Agora, vamos ver esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, o elemento tem 35 elétrons. Vamos fazer a mesma coisa. Na primeira camada, coloca o máximo que suporta, o restante jogo para a próxima camada, aquele máximo também que a camada L suporta é 8, o restante foi jogado para a camada 18, né? E o que faltou para completar os 35 elétrons, faltou 7 elétrons aqui na camada M, ele foi jogado para a próxima camada, que é a camada N. Então, ficou dessa forma, camada K, 2, L8, M18 e a camada N, 7 elétrons, tá? Agora, tem uma coisa importantíssima também, né? Tem gente que consegue aprender bem até aqui, mas nós temos que verificar também a questão da última camada de elétrons. Nós temos que verificar sempre que na última camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Isso é importante. Então, a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Se eu tivesse aqui, por exemplo, se fosse 37, por exemplo, eu ia ficar com mais elétrons do que caberia aqui na camada M. Não estaria certo, tá? Então, nós temos que observar. Sempre a última camada não pode ter mais que 8. Pode ter menos, mas não pode ter mais que 8 elétrons, tá? Quando isso ocorrer, nós devemos colocar na mesma camada 8 elétrons, ou 18 elétrons, dependendo também, né? E aquela que for imediatamente inferior ao valor cancelado, e o restante na camada seguinte. Vamos ver alguns exemplos aqui, não é tão difícil. Por exemplo, aqui, o cálcio, ele tem 20, então coloquei 2 na camada K, 8 na camada L, 10 na camada M, tá certo? Ficou certo aqui? Aqui já não pode, na camada M não pode passar de 8 elétrons, seria a última camada. Então, aqui já estava com 10, nesse caso aqui já ficaria sendo a última camada. Porém, eu não posso ter mais que 8 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, nesse caso, como a camada M suporta esses 8 elétrons, coloco 8 e mando o restante para a camada N, que é 2 elétrons. Tá? Então, sempre tem que observar essa questão. A última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Tá? E vamos ver outro exemplo. Esse tem bastante, em 53 elétrons. Então, começa a fazer a distribuição eletrônica.
tendo aquela listinha com o número máximo que cada camada tem, né? Eu vou chegar ao momento, opa, já passei. Cheguei aqui, ó, camada M 18, camada N 25. Só que a camada N não posso ter 25. Posso ter 18, o máximo nessa camada. E o restante eu vou jogar ela para a outra camada, que é a camada O, que deu 7. Fazendo a somatória aqui de todos os elétrons, deu o total de 53 elétrons. Lembrando que a camada N suporta quantos elétrons apenas? Tem que seguir aquele parâmetro do máximo que essa camada suporta, que a penúltima camada suporta. Coloque aí e joga o restante para outra camada. Se deu menos que 8, fechou a distribuição eletrônica, tá? Bem simples, não é tão complicado. Aqui tem alguns exemplos, ó. Um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual o número de elétrons no seu nível mais externo, né? E aí tem o número de massa, número de nêutrons 16, é só fazer o cálculo que o número de massa é 31 menos 16, e aí eu vou ter o número de elétrons aqui é 15, né? Então é só fazer a distribuição eletrônica desses 15 elétrons. Se é um átomo, né, eu tenho 15 elétrons, 15 prótons. Então, faço a distribuição eletrônica e vejo qual a camada, qual o número de elétrons do nível mais externo. Qual que é o nível mais externo? Núcleo aqui, primeira camada, segunda, terceira camada. É 5 elétrons, que está aqui, então, na última camada. Então, né, desse probleminha, você tem que fazer uns cálculos. Eu recomendo que anotem, né, tem no caso do caderno de vocês, deve ter já essas fórmulas, e é só fazer, vou descobrir aqui o número, no caso, de prótons, né, que vai ser o número, um átomo vai estar estável, se eu tenho 15 prótons, eu tenho também, então, o mesmo número de elétrons. Então, essa foi a aula sobre distribuição eletrônica nas camadas.